Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, deixa eu compartilhar aqui a tela logo, certo? Bom, na aula de hoje vai ser um pouco diferente, tá certo? Porque a gente já vem, então, vendo noções referentes à área de gestão de pessoas, certo? Retornando novamente, recrutamento e seleção, plano de carreira, avaliação de desempenho. Na aula passada a gente viu noções de legislação trabalhista, porque eu digo noções, porque a área de legislação trabalhista é muito extensa, tá certo? E dentro dessas noções de legislação trabalhistas, existem os cálculos trabalhistas, tá? Eu depois vou estar passando para vocês um material básico, é básico, tá certo? Mas que abrange tudo aquilo que eu vou dar na aula de hoje, tá certo? Por que eu digo principais cálculos trabalhistas? Porque é muito cálculo e é muito extenso. Você vai ver isso, quem teve já a oportunidade de trabalhar de carteira assinada como empregado, quando você vai lá pegar o seu salário base, vai estar lá mostrando na folha de pagamento, na sua folha, certo? Na sua folha de salário, mostrando lá tanto os proventos e os descontos, tá certo? E muitas vezes o empregado ele não tem noção do que é cada coisa, tá? Por quê? Porque proventos e descontos são duas coisas diferentes, mas que estão presentes no comprovante de salário, tá certo? Então, hoje eu vou estar dando para vocês, mostrando para vocês alguns cálculos básicos de legislação trabalhista, tá certo? E eu vou estar resolvendo com vocês algumas questões, alguns exercícios, tá certo? Qualquer dúvida, vocês podem falar comigo no privado mesmo, tá bom? E outra coisa, tanto o material dos outros módulos que eu dei aula, já tá tudo lá naquele link, tá certo? Eu acabei me esquecendo de falar, mas já tá tudo naquele link, tanto do curso de módulo de administração, quanto do módulo de técnicas e vendas, tá bom? Então, o que são proventos e o que são descontos? Então, o que são proventos e o que são descontos? Vê só, proventos é tudo aquilo que o trabalhador ele vai ter lá o salário base dele, tá certo? Então, tudo aquilo que for de adicional, tudo aquilo que for um dinheiro a mais que vai entrar no comprovante de pagamento do trabalhador, se chama provento, tá certo? Todo dinheiro que é a mais, que é acima do salário dele, no caso que é fora o salário dele, é chamado de provento. E o nome mesmo já fala desconto, é tudo aquilo, todo direito que o trabalhador tem, mas que de alguma forma é descontado. Então, numa folha de pagamento, precisa estar lá tanto os proventos quanto os descontos. Professora, quer dizer, então, que todo trabalhador de carteira assinada tem os mesmos proventos e os mesmos descontos? Não, né? Isso vai depender principalmente da função que você exerce. Se a função que você exerce requer algum tipo de provento, se a função que você exerce diante do seu trabalho, você teve algum tipo de desconto, algumas coisas assim não vão mudar, que é o INSS, tá certo? Que é auxílio transporte, tá? Agora, sim, toda empresa, quando ela for elaborar a folha de pagamento dela, ela precisa descrever, certo? Tanto os proventos e os descontos. E ter noção sobre isso é bastante importante. Aqui eu coloquei alguns dos proventos e alguns dos descontos, tá certo? Proventos, o que é que pode vir a mais do salário do trabalhador? Hora extras, tá? Adicional noturno,
adicional de insalubridade, adicional de periculosidade, salário família, tá? E o que é que pode vir descontado da folha de pagamento do colaborador? O INSS dele, os atrasos, as faltas e as saídas antecipadas, o imposto de renda dele, a contribuição sindical, o auxílio transporte, tá certo? Então, tudo isso a empresa precisa descrever, tá bom? Pronto. Vê só. Quando a gente vai calcular o salário, a gente precisa ter em mente a jornada de trabalho do colaborador. Eu estou falando no geral mesmo. Por quê? Porque os cálculos trabalhistas, além de ser muito extenso, eles vão de acordo também com a jornada de trabalho. E para quem assistiu a aula passada, eu mostrei algumas jornadas de trabalho, tá certo? A jornada de trabalho noturna, a jornada de trabalho 2 por 36, a jornada de trabalho de 30 horas, enfim. Ou seja, os cálculos trabalhistas devem considerar essa jornada de trabalho, tá certo? Mas no geral mesmo, os cálculos são feitos em cima dessa jornada de trabalho aqui que está na tela, que ele considera 220 horas mensais, tá? Como se fosse 30 dias de trabalho, tá? Uma coisa que é importante, quando vocês forem calcular a jornada de trabalho, de uma pessoa, por exemplo, que, eu sou um empregado mensalista. Mensalista significa que eu não trabalho por hora na empresa. Não é que eu não receba por hora, mas o meu trabalho ele é fechado no mês. Ou seja, independente se o mês tiver 28, 29 dias, se tiver 31 dias, os cálculos trabalhistas precisam ser feitos em cima de 30 dias, tá certo? A não ser que o empregado, por exemplo, ele tenha sido admitido no dia 5 de novembro. Ou seja, do dia 5 de novembro até o fechamento do mês, são 25 dias. Então, neste caso, o cálculo dele nesse mês não deve ser considerado 30 dias, mas sim 25 dias trabalhados, tá certo? Vê só. Calculando o salário. Aqui na tela está mostrando o cálculo de um salário trabalhista. Eu vou estar passando o mousezinho só para explicar rapidamente, certo? Como seria o cálculo de um trabalho mensalista? Para encontrarmos o salário dia, utilizaremos a seguinte fórmula. Quando vocês verem no slide SD, tá? Significa salário do dia. SM, salário do mês. SH, salário da hora, tá certo? Então, para eu calcular o salário do dia, eu preciso pegar o salário do mês e dividir por 30 dias. Professora, mas eu vou calcular o mês de julho, e o mês de julho é 31 dias. Independente. Se o empregado, ele ganha mensalmente ou quinzenalmente, perdão, que eu tô gripada, mensalmente ou quinzenalmente, ele precisa calcular independente no padrão de 30 dias, tá certo? Ou seja, vamos supor aqui que o salário de determinada pessoa é 1.500. Então, se eu quiser saber quanto essa pessoa recebe ao dia, por dia, eu vou simplesmente pegar 1.500 e dividir por 30, tá certo? Que é a quantidade de dias padrão. Ou seja, por dia, essa pessoa ganha R$50, tá? Aí você vai me dizer, professora, mas ninguém trabalha 30 dias, ninguém trabalha 30 dias no mês, porque tem os feriados, tem domingo, tem sábado. Isso daí é descanso semanal remunerado. O DSR, certo? Eu estou falando na sigla. DSR. Independente. O descanso semanal remunerado não significa que o trabalhador não vai ganhar R$50 o dia. Ele está ganhando, mesmo quando ele está de folga, ele está ganhando mesmo quando está em feriado, tá? O domingo que você tem aí que você fica em casa, o sábado aí que você tem que ficar em casa, o feriado aí que você tem que ficar em casa, você sim, a empresa paga por isso, tá certo? Ou seja, se chama descanso semanal remunerado, tá bom? Então, independente, você não vai calcular aqui pela quantidade de dias úteis,
Um empregado que ganha ao mês, que é mensalista, ele precisa ganhar pelo mês completo, independente se vai ter repouso semanal ou não, tá? O repouso semanal dele aqui é pago, tá certo? E como é que eu vou calcular agora o salário, a hora de trabalho desse colaborador? Simples. Você vai pegar SH, como eu falei, salário por hora, tá certo? Você vai pegar o salário do mês e dividir pela quantidade de horas trabalhadas naquele mês, tá certo? Como eu falei que, no geral, a quantidade de horas, no geral, para cálculos trabalhistas, a quantidade de horas mensais, ela é de 220 horas, tá? Ah, professora, mas se o colaborador ele fez hora extra, vamos supor aí que o colaborador ele fez 10 horas extras, então eu vou pegar 220, que é o geral, e eu vou somar mais 10 e depois eu vou fazer o cálculo. Não. O cálculo de hora extra é por fora disso, tá certo? O que é que você vai pegar aqui? Você vai pegar o salário do mês dele e dividir pela quantidade de horas de trabalho que esse colaborador deve ter, independente de hora extra, de falta, de qualquer coisa, tá bom? Então, eu calculei lá que o meu colaborador ele vai trabalhar 220 horas por mês, tá? Que isso aqui é a lei, isso aqui é o geral. Então, eu vou pegar 1.500 e dividir por 220, que vai dar aí um salário hora de R$ 6,82, tá certo? Ou seja, meu trabalhador, a hora de trabalho dele é de R$ 6,82. Veja quanto o pouco que a gente ganha por hora. E tem pessoas aí que ganham por hora o quê? R$ 50, R$ 100 para dar uma palestra, enfim, para você ver, né? E aqui, como eu tinha falado antes, eu trouxe uma suposição aqui embaixo. Admitindo-se que um funcionário foi admitido no dia 5 de janeiro, teremos o seguinte: saldo de salário, tá? Por exemplo, eu vou pegar aqui o salário do mês e dividir pela quantidade de dias, 30, e multiplicar pela quantidade de dias trabalhados, tá certo? Vou explicar de novo. Vamos supor que o mês de janeiro tem quantos dias? 31, certo? Então, pessoal, significa que no dia 5 de janeiro, o meu colaborador, ele foi admitido, certo? Ele foi admitido. Então, nesse caso aqui, eu não posso calcular o mês completo. Então, como é que eu vou calcular? Eu vou pegar o salário dele, que é 1.000, dividir por 30, que é o geral, que é o mês, que é considerado o mês, e depois que eu pegar 1.000 e dividir por 30, eu vou multiplicar por 26. Ah, professora, mas o que é 26? 26 é a quantidade de dias trabalhados desse colaborador. Então, significa que o meu colaborador, ao final desse mês, vai ganhar 866,67 centavos, tá certo? Ou seja, primeiro eu pego 1.000, que é o salário dele, divido por 30, eu vou achar o valor. Depois eu multiplico pela quantidade de dias trabalhados, DT, dias trabalhados, tá bom? E depois eu acho o salário dele daquele mês. Ah, professor, então quer dizer que no próximo mês, fevereiro, que é dia 28, que tem 28 dias, 29 dias, eu vou fazer esse mesmo cálculo? Não. Isso é, a princípio, quando ele é demitido. O cálculo já não vai ser mais esse. O cálculo agora vai ser esse aqui em cima. Tá bom? E um trabalhador horista? Sim, tem os trabalhadores que são mensalistas, que ganham por mês, mas também tem os trabalhadores horistas. É diferente, minha gente, do trabalhador mensalista. O trabalhador horista, ele não, o cálculo dele não é em cima de 30 dias, fechadinho, não. Ele recebe pela quantidade realmente de dias que ele trabalhou, tá certo? Então, o mês dele é contadinho, é o cálculo em cima dos dias que ele trabalhou mesmo e pronto, tá? Então, vamos supor aqui, por exemplo, que vamos calcular o salário de um horista. Eu quero saber o salário do dia de uma pessoa que ganha por hora, tá? SD, salário do dia, enfim. Exemplo, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar, como é que eu vou descobrir, como é que eu vou calcular o salário do dia de uma pessoa que ganha por hora? Simples. Eu vou pegar a quantidade de horas
Eu vou pegar, por exemplo, se a minha hora de trabalho é R$ 8. Quantas horas eu trabalho por dia? 10. Então, simplesmente eu vou pegar 8 vezes 10. Significa que ao dia eu vou ganhar R$ 80. Achei o meu salário do dia, certo? Aqui no exemplo. Para eu achar o salário do dia, eu preciso multiplicar o salário hora vezes a jornada diária. Essa jornada diária aqui é a jornada de trabalho. Então, se a jornada... Mouse. Se o salário hora do meu colaborador é R$ 5, ou seja, se meu colaborador ganha R$ 5 por hora de trabalho, e esse colaborador trabalha 7,3 horas no dia, significa que ao final do dia ele vai ganhar um salário de R$ 36,67. Esse é o salário do dia dele. Até aí fácil, né? Agora, se eu quiser saber o salário mensal, o meu trabalhador é um trabalhadorista, mas hoje, esse mês eu vou decidir pagar ele mensalmente, é um exemplo. Simples, você vai chegar aqui e você vai pegar a quantidade de horas trabalhadas no dia, o valor da hora trabalhada e multiplicar por 220, tá certo? Então, quando você multiplicar por 220, vai ser a quantidade de horas que ele trabalhou naquele mês. Nesse caso aqui é 1.100. Recapitulando, por exemplo, se o meu valor da minha hora de trabalho é R$ 5, e no mês de outubro eu trabalhei 180 horas. Vou pegar R$ 5, que é a minha hora de trabalho, e multiplicar por 180, que foi a quantidade de horas que eu trabalhei. Então, quando eu fizer isso, eu vou achar o valor, tá certo? Aqui, esse exemplo, ele trouxe 220, mas poderia ser qualquer outro valor, qualquer quantidade de horas que ele trabalhou, tá? E como é que eu posso calcular os dias úteis, os dias de trabalho que essa pessoa realizou? Simples, para você calcular os dias úteis de um trabalhadorista, você precisa considerar, sim, a quantidade de meses, a quantidade de dias que esse colaborador trabalhou no mês. Então, vamos supor que se o colaborador está trabalhando no mês de fevereiro, e no mês de fevereiro tem 29 dias, e desses 29 dias, 4 foram domingo e um foi feriado. Então, simplesmente eu vou pegar 29 dias e diminuir por os 4 domingos e um feriado. Ao todo, o meu colaborador terá trabalhado 24 horas, ou seja, 24 dias, ou seja, a quantidade de dias úteis dele foi 24 dias úteis. Então, em cima disso é que vai ser calculado o salário dele, tá? Aqui. Dias úteis é a quantidade de dias do mês menos a quantidade de finais de semana e feriados. Se o colaborador não trabalhar no sábado, no domingo e no feriado, tem que ser contado aqui. É a quantidade de dia que eu trabalho, é a quantidade do mês. Quantidade do dia do mês, independente se for fevereiro, independente se for um mês que tenha 31, você vai colocar aqui, ó, aqui embaixo, a quantidade de dias que aquele mês tem. É diferente do mensalista. O mensalista não trabalha em cima da quantidade de dias. O mensalista ele já tem lá um padrão que é 30 dias, tá certo? Aqui não, é diferente. Volta. Volta. Aqui é diferente, tá certo? Aí, nesse caso, vamos supor que mês 7 é julho. Julho tem 37 dias. Então, eu vou pegar aqui, tem 31 dias. Então, eu vou pegar 31 dias e diminuir por... O meu trabalhador, ele só trabalha de segunda a sábado. No domingo, ele não trabalha. Então, vamos supor aí que nesse mês de julho teve 4 domingos, mais um feriado, que dá o total de 5 dias sem trabalhar. Então, eu vou pegar 31 dias menos 5, que ele não trabalhou, e vai ser 26 dias úteis, ou seja, o salário que eu vou pagar ele vai ter que ser em cima desses 26 dias úteis, tá certo? É um pouco diferente.
E cálculo de hora extra. Como é que a gente calcula a hora extra? Vê só. A hora extra é bem fácil de calcular, tá? Vê só. Um mínimo por lei, por legislação, pela CLT, pela consolidação das leis trabalhistas, o mínimo que a empresa deve pagar de hora extra é 50% em cima da hora de trabalho do colaborador, tá certo? A empresa não pode pagar menos de 50% de hora extra. O mínimo que ela deve pagar é 50%. Ah, professora, mas tem empresa que é legal pra caramba, paga 70% em cima da hora de trabalho do colaborador, para aquele que fizer hora extra. Massa. Mas o mínimo que ela deve pagar é 50%, tá certo? Então, vamos supor aí que vem. Vamos supor aí que Ernesto, a gente fez lá o cálculo dele e descobriu que ele ganha por hora de trabalho R$ 15,50. Só que em determinado mês, Ernesto fez 10 horas extras, tá? Fez a quantidade de 10 horas extras. E a empresa dele paga 50% em cima da hora, paga 50% de hora extra em cima da hora de trabalho dele. Como é que a gente vai calcular? A gente vai calcular assim, ó. Vem, mouse. Hora extra, HE é hora extra. A gente primeiro precisa multiplicar o valor da hora-aula dele, o valor da hora de trabalho, vezes a quantidade de horas extras que ele trabalhou, tá? Aqui é o valor da hora de trabalho, é o valor da hora de trabalho, tá certo? Ah, professora, mas eu só estou conseguindo aqui ver o valor do salário. Transforma salário em horas, beleza? Mas você precisa calcular a hora extra em cima da hora de trabalho do colaborador, tá? Então, você vai pegar o valor da hora de trabalho dele e multiplicar pela quantidade de horas extras que ele realizou, tá certo? Quando você fizer isso, você vai achar um valor. Aqui, nesse caso, foi 155. E agora, você vai somar esse valor com um adicional de hora extra. No caso aqui dessa empresa, é 50%, mas poderia ser 60%, 70%, 65%, depende da empresa, mas o mínimo é 50%. Então, nesse caso aqui, eu vou pegar 155 mais 50%, tá bom? Ou seja, toda hora extra é a quantidade de horas que ele trabalhou com adicional de 50%. Nesse caso, Ernesto vai ganhar um valor de R$ 232,50, que é a hora extra dele, tá bom? Não é difícil, tá certo? Mas assim, é porque realmente eu preciso passar esse assunto para vocês. Mas bom seria que fosse presencialmente, tá certo? Mas qualquer dúvida vocês podem falar comigo. Aí eu vou até sair aqui para resolver. Pronto. Eu trouxe aqui a situação para vocês entenderem. Rui trabalha há 5 anos na empresa Metal Shop e nunca fez hora extra. Devido à grande demanda desse ano, Rui precisou fazer algumas horas extras, porém a empresa não sabe como calcular. Sabemos que o salário base de Rui é de R$ 155 e ele é pago mensalmente em regime CLT. Durante o mês de abril, Rui fez 14 horas extras e o valor da hora extra da Metal Shop é de 60% a mais sobre o valor da hora de trabalho. Com base nas informações, qual será o valor da hora extra que Rui receberá? Não sei se vocês perceberam no caso aqui que a situação não oferece o valor da hora de trabalho de Rui. A situação aqui está oferecendo o salário inteiro de Rui. Então, como é que eu vou descobrir a quantidade de horas que Rui trabalhou, o valor da hora, o valor da hora de trabalho de Rui? Simples. Se vocês lembrarem lá no começo que eu expliquei, para cálculo de valor de salário em horas,
vocês sempre vão ter que pegar essa referência aqui. Para quem é mensalista, vocês vão pegar o salário da pessoa e dividir por 220, que é a regra geral, para quem é mensalista, tá bom? Então, nesse caso, o Rui, ele ganha R$ 115. Então, o que é que eu vou fazer? Vou botar aqui a resposta. Eu vou pegar 115 e dividir por 220. Quando eu fizer isso, eu vou achar a hora de trabalho dele. Tá aqui. Salário, hora. Salário. 115. Calcula aí, gente. Eu vou calcular aqui. 115 dividido por 220. Vai dar R$ 5,07 por hora. R$ 5,07 é a hora de trabalho de Rui. Pronto. Achei a hora de trabalho de Rui. Mas o que é que eu quero? Eu não quero saber a hora de trabalho de Rui. Eu precisei transformar o salário de Rui em salário por hora. O que é que eu preciso? Eu quero saber a hora extra de Rui. Então, o que é que eu vou fazer? Eu venho aqui agora. E vou. Hora extra. Eu vou pegar a hora de trabalho. Eu vou colocar em parênteses, tá bom? O que é que eu pego? Eu pego o salário por hora dele e multiplico, tá certo? Pela quantidade de horas extras que Rui realizou, que no caso foi 14 horas. Depois, eu vou somar pelo percentual de hora extra que a empresa paga, que no caso é 60%. Para quem está lembrado dessas regrinhas de matemática, de expressão numérica, todo mundo sabe que primeiro resolve o que está entre parênteses e depois resolve o que está entre conchetes, tá certo? Então, vou aqui agora, primeiro resolver o que está dentro desse parênteses, que no caso é multiplicar o valor da hora de salário hora vezes o valor da quantidade de hora extras que ele fez. Eu vou achar. Achei um valor de R$ 70,98. E agora eu vou somar com 60%. Então, vou somar aqui na calculadora. Se vocês tiverem calculadora também que calcula por porcentagem, melhor ainda, tá certo? Então, eu vou colocar aqui 70,98 mais 60%. Mais 60%. Que vai dar um valor de 113,57. Então, Rui vai ganhar só de hora extra um valor de R$ 113,57. Entenderam? Adicional noturno é fácil, tá? Como é que eu vou calcular o adicional noturno? Adicional noturno é só você pegar o salário base do colaborador e somar, tá certo? Por 20%. Aqui eu vou fazer um cálculo mais tranquilo, tá? Eu vou mostrar de um jeito diferente para vocês. Nesse caso aqui, minha gente, meu computador dá só o sangue de Cristo. Olha só. Nesse caso aqui, eu vou ensinar vocês a calcular de um jeito diferente. O adicional noturno, para você calcular o adicional do noturno, então você precisa saber a quantidade de horas, tá certo? A quantidade de horas e o valor do salário hora. Mas também existe um jeito fácil. O adicional noturno é só você pegar o salário da pessoa, tá? E adicionar 20% em cima desse salário. Você vai achar o adicional noturno, beleza? Aqui nesse caso, o salário de hora, salário por hora que essa pessoa ganha
é de 15,50. Até aí tudo bem. A quantidade de horas que essa pessoa trabalhou foi de 120 horas, tá? Lembrando que adicional noturno é só para aquele trabalhador que trabalha de 22 horas até as 5 horas da manhã, tá certo? Ou se não, se ele for rural, de 9 horas até as 5 horas da manhã, e se ele for portuário, de 10 horas da noite até as 7 horas da manhã, tá certo? São considerados trabalhadores que precisam de adicional noturno. Nesse caso aqui, o que é que eu vou fazer? Primeiro, 20% no adicional noturno, eu estava fazendo direto pela calculadora. Mas se vocês quiserem achar, transformar qualquer valor em porcentagem, em número, simplesmente o que é que você precisa fazer? Deixa eu botar aqui para você. Por exemplo, eu quero transformar 50% em número. Simplesmente você vai pegar 50 dividido por 100. Que vai dar aí um valor de... Pronto. Toda vez que eu quiser transformar alguma porcentagem em número, simplesmente eu vou pegar o valor daquela porcentagem e dividir sempre por 100. Porque porcentagem vem justamente da questão de multiplicar por 100. Mas nesse caso aqui, se eu quiser transformar ele para número, eu sempre pego a porcentagem e divido por 100. Nesse caso aqui, é o que o cálculo que eu fiz está fazendo. O que é que eu vou fazer para calcular o adicional noturno? Eu vou pegar a quantidade de horas que esse colaborador trabalhou e multiplicar pelo adicional noturno, que no caso é 20%. Só que aqui, o 20% não está 20 aqui. O 20% eu vou ter que transformar em número. Então, é o que a expressão está fazendo. Ela pegou 20 e dividiu por 100. Tá certo? Então, quando ela dividiu 20 e dividiu 20 por 100, ela achou um valor de 0,20, tá? Mas só que eu não posso calcular isso assim diretamente. Então, o que é que eu vou fazer? Agora que eu achei o número de 20%, eu vou calcular a quantidade de horas de trabalho vezes 0,20. E eu vou achar um valor de 24. Quando eu achar esse valor, eu vou multiplicar pela quantidade pelo salário hora desse colaborador, que no caso é 24 vezes 15,50, dá um total de R$ 372. Ou seja, o meu colaborador ganha por adicional noturno R$ 372, certo? Vou fazer do jeito mais fácil para vocês. Aqui nesse caso, qual é o salário dele? 1.070, né? Então, vou pegar o salário dele, 1.070, e somar por 20%. Só que nesse caso aqui, eu não posso fazer isso na calculadora, pegar 1.070 e multiplicar por 20%. Eu preciso transformar 20% em número. Como é que eu faço? Eu vou pegar 20, dividir por 100. Eu vou achar um valor de 0,2. Ou seja, agora sim eu posso fazer. Então, eu vou pegar o salário dele, de 1.070, vezes 0,20, ou 0,2. Certo? Eu vou achar um valor de 214. Ou seja, o adicional noturno do meu colaborador é de 214. Além dele receber o salário base dele, que vai ter os descontos. Quando tiver esse desconto, ele vai também receber o salário, o adicional noturno, tá? Adicional insalubridade. Adicional insalubridade. O que é adicional insalubridade e o que é adicional de periculosidade? O que é adicional de insalubridade? Toda vez que o trabalhador, a atividade dele for expor a saúde dele a algum tipo de risco ou dano, esse colaborador ele vai receber o adicional insalubridade.
Agora, toda vez que o colaborador exercer uma atividade que tem risco de morte, é adicional de periculosidade. Adicional de insalubridade, que poderia ser um trabalhador que trabalha numa mina, um trabalhador que trabalha numa petroquímica, que trabalha com produtos químicos, a empregada doméstica, auxiliar de serviços gerais. Por quê? Porque elas trabalham com produtos químicos, e isso traz risco à saúde dela. Ou seja, toda vez que algum colaborador trabalha com algum tipo de produto, com algum tipo de situação que envolve o risco à saúde dele, ele vai receber um salário de insalubridade, um adicional de insalubridade. Agora, toda vez que ele receber uma atividade, toda vez que ele praticar uma atividade que coloque em risco a vida, risco de morte, é adicional de periculosidade, tá certo? A adicional de insalubridade, ele tem 3 tipos de grau: grau mínimo, grau médio e grau máximo. Isso vai depender da legislação, tá bom? Isso também vai depender do tipo de atividade. Tem atividade que é muito mais de risco à saúde do que outras. Por exemplo, uma empregada doméstica, o adicional de insalubridade dela é grau mínimo, porque o risco é mínimo à saúde, tá certo? Mas se for, por exemplo, pessoas que trabalham com gases, com química, usina nuclear, o risco à saúde é máximo, tá certo? Então, na legislação tem várias atividades e onde destrincha que tipo de risco cada atividade ela oferece, tá certo? Então, como é que eu vou calcular um adicional insalubridade? Adicional insalubridade é direito do trabalhador que trabalha com determinado tipo de atividade. Não é todo mundo que recebe o adicional insalubridade, tá certo? E o adicional insalubridade sempre é calculado em cima do valor do salário base, tá bom? Nesse caso aqui, eu trouxe um exemplo. Salário base, 1.200, mas, que eu sempre quero mais, vezes 20%. Mas só que esse 20% aqui, eu coloquei como exemplo. Veja aqui, grau mínimo, para atividade de grau mínimo, o adicional de insalubridade vai ser de 10%. Para atividade de grau médio, o adicional de insalubridade vai ser de 20%. E para atividade de grau máximo, o adicional de insalubridade vai ser de 40%. Tá certo? Então, por exemplo, se você for trabalhar no RH, no DP, de uma determinada empresa, você tem que saber, de acordo com a legislação, qual é o grau que determinado trabalhador ele está sofrendo o risco, tá bom? Para, a partir daí, você calcular o direito que ele tem sobre a adicional de salubridade. Nesse caso aqui, eu coloquei esse exemplo. O salário base da pessoa é 1.200 e ela exerce uma função onde o grau de insalubridade é médio. Nesse caso, eu vou pegar 1.200 e multiplicar por 20%. Só que, como eu já expliquei, não posso multiplicar por 20% assim, de cara. Eu preciso transformar 20% em número. Então, vou pegar aqui 20 e dividir por 100, que vai dar 0,20, certo? Então, agora eu pego 1.200 e multiplico, no caso, por 0,20. E achei uma adicional de insalubridade, que é de 240. Beleza? Aqui eu trouxe uma questão pra gente, certo? Vamos ver. Albânio é auxiliar de serviços gerais e trabalha na limpeza de um hospital público. De acordo com a legislação, além do salário, ele possui direito adicional de insalubridade, devido ao tipo de atividade que ele exerce, sabendo que seu salário é de 1.042, calcule quanto ele ganhará de adicional insalubridade. Nesse caso aqui, é fácil a gente saber qual é o grau de insalubridade que Albânio vai ter direito, tá certo? Como ele trabalha como serviços gerais de um hospital público, o grau de risco à saúde dele é o mínimo. Então, nesse caso, vai ser de 10%. Então, o que é que eu vou fazer? Pegar o salário de 1.042
e multiplicar por 10%. Mas, como eu tinha falado, não posso multiplicar de cara por... Não posso multiplicar de cara 10%. Eu vou precisar transformar. Então, quando eu transformar para 100, vai ser 0,10. Então, eu vou pegar 1.042 vezes 0,10 de adicional 104,20. Ou seja, ao banho ele vai ganhar 104,20 de adicional insalubridade, certo? Terminando proventos, como eu disse, são muitos, mas eu trouxe aqui os principais. Temos auxílio, temos adicionado periculosidade. Como eu falei, o adicionado periculosidade, ele é de risco à morte, gente. Aí você vai dizer, professora, se um colaborador, ele trabalha numa situação onde, além de ser risco à saúde, insalubridade e risco à vida, periculosidade, então quer dizer que ele vai ganhar 2 adicionais, não é isso? Não. Ele vai precisar ganhar o adicional que for mais vantajoso para ele, certo? O adicional que mais oferecer vantagem, a legislação precisa escolher qual dos adicionais ele vai ganhar. Aquele que ele ganhar mais, esse vai ser o adicional que ele vai receber. Ele não pode ganhar 2 tipos de adicionais. Ele, por exemplo, se ele trabalha numa situação onde o risco à saúde é médio, no caso, o adicional dele vai ser de 20%. Mas ele trabalha numa situação onde tem risco de morte. Então, o adicional de periculosidade dele é de 30%. Entre 20% e 30%, o que é mais vantajoso para ele? 30%. Então, ele vai receber o adicional de periculosidade e não o de insalubridade, tá certo? Aqui, o adicional de periculosidade é bem facinho também, gente. Tá? É só você pegar 1.000, o valor do salário base, e multiplicar por 30%. Como eu falei, não pode multiplicar 30% direto. Então, o que é que eu faço? Transformo. E no caso vai dar 0,30, beleza? Então, agora sim eu posso pegar 1.200 e multiplicar por 0,30. Que nesse caso aqui vai dar 360, beleza? Eu vou dar uma pausa, tá certo? E na próxima aula eu explico a próxima parte, tá bom? Isso não vai ficar um vídeo muito extenso.